Oi, meus amores, minhas meninas e meus meninos, qual é o tema de hoje? Vamos falar a respeito das casas que colocam os seus orixás para trabalhar, fazer serviços mundanos. Mas antes, lógico, né, querida? Minha vinheta. Eu tenho olhado, visto por aí algumas enquetes de alguns grupos e algumas páginas a respeito deste tema, que é bem polêmico, e há muitos e muitos anos atrás eu ouvi a minha irmã de sangue, né, que também é da religião, falar que uma casa onde que ela tomou a sua obrigação, os orixás eram, não vamos colocar a palavra forçado, porque aí fica já demais, né, mas era comum dentro dessa casa você encontrar, por exemplo, né? Uma Iemanjá varrendo um quintal, uma Oxum fazendo uma comida, um Ogum desfiando o Mariô, por exemplo, né? Isso são exemplos, não vamos entrar no mérito. E ficou uma questão muito grande, porque as pessoas, o que acham, o que não acham, porque isso é certo, porque isso é errado. Primeiro, a gente sempre tem que levar em conta o seguinte: parece piegas, mas é sempre a mesma coisa. Cada casa tem o seu ritmo, cada casa tem a sua doutrina, cada casa tem que ser respeitada pelo que é e pelo que faz. Porém, há um pensar do que nós lidamos com deuses. Deuses esses que nos dão o privilégio da sua presença quando se manifestam, né, nas pessoas, nos filhos da casa, ou nos filhos dos visitantes, ou as pessoas visitantes. Mas quando é principalmente de dentro da nossa casa, há de se pensar, se eu cultuo o orixá, por que eu vou colocar um orixá, por exemplo, para varrer um chão, para limpar um banheiro, para fazer uma comida, para mim, por exemplo? Vai, como disse, bem dito, bem foi falado, bem exposto, né? Um outro zelador que eu assisti também um vídeo, e que eu não me faço de rogado, porque eu pego sim ganchos de outras pessoas para também formar minha opinião, porque as opiniões são formadas a partir de elementos que nos contribuem, que nos faz crescer e refletir e pensar sobre determinados assuntos. Eu particularmente sou totalmente contra, porque orixás, se são deuses, nós temos que reverenciá-los. Como bem ele falou, né, que aí já vou replicar as palavras dele, você pega um filho de santo e manda fazer um serviço. Filho de santo não quer fazer, você pede para o outro também não quis fazer, vai pedindo até no final, ninguém quer fazer, você pega e faça você mesmo. Você também não quer fazer, contrate uma empregada ou empregado para fazer aquele serviço que ninguém quer fazer. Mas aí já parte do princípio seguinte: se você tem uma casa também que todos os seus filhos de santo, ninguém quer fazer nada do que você manda ou que você pede, aí você realmente tem que rever o que está acontecendo dentro da sua casa. Porque daí você subjugar, né, aos não querer dos seus filhos de santo e colocar um orixá para fazer os trabalhos manuais, né, os braçais, de varrer, passar, lavar, cozinhar, o que for, aí já está demais. Entendo que pode acontecer, sim. Na hora de, por exemplo, de um ebó, né, o orixá passa ali naquele momento e ele continua fazendo a prática do ebó, passando, né, os elementos que compõem o ebó. De repente, ali, na hora de um fundamento mais, vamos dizer, um pouco mais forte, o orixá passa ali na hora de, vamos dizer assim, de uma catulagem ou de raspar uma cabeça, o orixá passa e continue o procedimento. Aí sim é um ato, né, litúrgico, é um momento específico, especial, que o orixá pode se fazer presente e que é até muito mais maravilhoso, vamos pensar assim, dessa forma, né, de termos aquela honra daquele momento sublime, esse orixá se manifestar. Agora, você virar um orixá, vem aqui, não está fazendo nada, vamos ali varrer um chão, um quintal, vamos passar uma goma, porque o orixá não vai se cansar. No dia que nós não entendermos que o orixá sempre será nosso superior e que nós que devemos louvá-lo, né, honrá-lo, adorá-lo e etc, 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 acabou a religião. Então não vamos fazer de que algumas casas que põem esse tipo de doutrina que seja uma regra geral, porque realmente não é. Para isso, existem os herês, que é também em algumas casas as pessoas colocam os herês como sendo também orixá.
né, numa versão, vamos colocar assim, infantil. É aquele que pode ali fazer um cocôzinho, um xixizinho, comer, beber, né, dormir pela pessoa, né, para descansar, vamos falar assim, o corpo daquele iaô, daquela pessoa, daquele filho de santo. Mas mesmo os herês, né, pode sim, gente, pega um herê aqui para depenar uma galinha, porque não vai, né, põe herê ali para depenar uma galinha. Agora não vai fazer como uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, que um zelador, dizia-se zelador, e pegou todos os filhos de santo e chamou todos os herês desses filhos de santo. Os herês vieram e ele morava numa casa onde que tinha uma caixa d'água que estava vazia, e ele pegou e colocou um balde na mão de cada herê e mandou descer uma ribanceira, porque era um morro, sei lá como é que era, para buscar água lá no poço, numa fonte, no que o vale. Isso diz que foi o dia inteiro esse sobe e desce de herê carregando o balde para encher a tal da caixa d'água. No fim da tarde, os herês sentaram no quintal e ficaram esperando lá qualquer coisa, uma guloseima, uma comida, alguma coisa que seja. E o pai de santo virou e falou assim: não, tô esperando o quê? Não, bora, já fizeram teu serviço, mete o pé, vai, vaza. Desvirou todo mundo. Os filhos de santo, sem saber o que houve, pegaram, se despediram do seu pai de santo, meteram o pé e foram embora para casa também. O pai de santo foi dormir. Numa altas horas da noite, ele ouviu um grande estardalhaço, um grande barulho em cima da sua casa, quando essa tal de caixa d'água, que foi enchida durante o dia inteiro dos herês, ela explodiu, ocasionando desabamento dentro da casa, destruiu quase toda a casa do pai de santo. Ou seja, se você faz isso com o herê, que também, né, o pessoal fala por aí que os herês são os aspestes, né, são pior que os exus, mas se você, o herê, que não foi honrado, né, porque foi escravizado naquele momento para fazer esse tipo de trabalho, o que faria então um orixá? Então vamos refletir, gente, que nós estamos, mais uma vez falando, nós estamos cultuando o orixá. Estamos cultuando as energias que são maiores do que a gente. Serviço braçais, de limpeza, engomar, cozinhar e tudo mais, somos nós que devemos fazer. E fazer com felicidade, com alegria no coração, porque estamos fazendo para o orixá. Ou para as entidades também, né? Aí já abrange todo mundo. Porque se você vai para uma casa de santo sem disposição nenhuma de ajudar nem o mínimo que seja, que é um varrer de um quintal, um lavar um banheiro, lavar um copo e encher uma garrafa de água, então eu acho que você está realmente num lugar extremamente errado. Porque casa de orixá, casa de axé, casa de santo, como a gente diz, é uma casa de onde que todas as pessoas estão ali juntas no propósito de louvar, de se elevar espiritualmente, se tornar uma pessoa melhor e de se compartilhar uma com as outras, né? De amizade, enfim, de N coisas. E se você não se propõe a pelo menos dividir o mínimo que seja com essas pessoas, você então não está preparado para dividir nada com ninguém. Então é só uma opinião minha, que as pessoas elas não têm que se degladiar porque na casa do outro está fazendo errado. Vamos olhar para a nossa casa, vamos louvar né, e enaltecer os nossos orixás. Se os outros não estão fazendo, gente, infelizmente acontece e vai acontecer, porque o mundo está cheio de pessoas que são contraditórias. Mas nós devemos fazer a nossa parte, porque nós fomos feitos para orixá. Nós não fomos feitos para as pessoas. Nós sentamos num apoti, num determinado momento da nossa vida, para sermos canais, né, espirituais dessas energias. Então, assim devemos proceder, sermos ligados, né, a essas energias. As pessoas são transitórias, elas vêm nas nossas vidas e podem passar. O orixá vai estar sempre contigo. Então, vamos respeitá-lo sempre. Não vamos ficar julgando o que na casa do outro faz ou deixa de fazer. Nós temos que olhar para nós mesmos. Porque enquanto a gente fica perdendo tempo de olhando para a casa do outro, a gente esquece de acender uma vela para a gente, de encher uma quartinha para a gente. Vamos parar de julgamento, mas vamos parar também de ficar querendo impor regras que o outro tem ou não tem que fazer. Julgar, vamos falar que eu falei que não pode fazer julgamento. Julgar sempre vamos julgar porque somos seres humanos, né? E um dos propósitos, né, que nós temos é de fazer questionamentos e de apontar, e de falar, e questionar, e fazer e acontecer. Mas não vamos ser críticos, porque nós não temos esse poder de ser juízes espirituais da vida do outro e dizer qual é o certo e qual é o errado. O nosso certo e o nosso errado deve ser sempre para a gente. Então vamos aprender um pouquinho. O Tiquinho só disse, viado. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Fica todo mundo na paz e tranquilidade. E fui.